Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho, na palavra. Você que anota, você que gosta de anotar sempre, você que anota para rever depois alguns tópicos, alguns pontos, Hoje nós vamos falar de um texto bastante conhecido, entendeu? Bem batido aí, um texto bem simples, de fácil entendimento, mas que traz para as nossas vidas aí grandes exemplos, grandes momentos que a gente pode refletir, pode acompanhar, tá? Quero que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você tiver com o seu celular, que você possa abrir em Lucas 19, de 1 a 10, que fala do republicano, do republicano Zaqueu, cobrador de impostos, Então, para que a gente possa entender melhor, Zaqueu ele era judeu, porém só que ele cobrava os impostos, ele era chefe dos republicanos na época, que Roma cobrava os impostos através dos próprios judeus. Então ele era enxergado de forma um pouco negativa, porque ele, além dele ser judeu, ele cobrava o imposto dos próprios judeus. Mas no decorrer da história você vai ver grandes momentos que a gente pode tirar dessa lição, tá? Então Zaqueu não era bem visto. Zaqueu era um homem de pequena estatura, com algumas limitações de estatura, porém ele era um homem importante na época. Ele era chefe de um grupo de republicanos, Ele era o coordenador daquele lugar onde arrecadava os impostos para o Império Romano na época, ok? Então lá o livro de Lucas 19, de 1 a 10, e diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos republicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Amém? Feche teus olhos para que a gente possa falar com Deus mais um pouquinho, para que Deus possa nos dar entendimento desse texto. Amém? Senhor Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, eu entrego a minha vida para que possa ser usado por Ti, Senhor, que não venha falar nada de mim, mas que o Teu Espírito possa estar usando, Senhor, a minha boca, para que possa transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, estar sarando os nossos entendimentos e que possamos entender da Sua palavra, para que possamos enriquecer mais e mais cada dia da Sua palavra. Amém? Aprendendo um pouquinho com Zaqueu, meus irmãos. Nós vamos aprender com Zaqueu alguns tópicos aqui, E nós já lemos o texto base, E
Nós já sabemos que Zaqueu era um homem muito rico, de baixa estatura, né? E que morava na cidade de Jericó, a mesma cidade que Josué, quando entrou, derrubou as muralhas, né? É a mesma cidade. Porém, muito tempo depois, Jesus que caminhava por ela, né? E trabalhava ali, né? Esse Zaqueu como cobrador de impostos, né? Ele era um dos principais. E Zaqueu, sabendo que Jesus, ouvindo que Jesus ia passar por ali, Zaqueu naquele momento sentiu o desejo de ver Jesus, sentiu uma forte presença do Espírito para que ele pudesse ver Jesus. Surgiu nele uma curiosidade de saber quem era este que vinha andando com uma grande multidão, o seguia, o acompanhava. E Zaqueu naquele momento ficou pensando como faria ele para ver Jesus. Sabemos nós já que Zaqueu era um homem importante naquele lugar, e que ele não era bem quisto também naquele lugar. E como que ele faria, com a estatura que ele tinha, para chegar a ver Jesus, que a multidão o acompanhava? E naquele instante Zaqueu teve que lutar contra si mesmo, porque várias coisas, várias muralhas impediam ele naquele momento. Primeiro, porque ele era um homem importante, ele tinha que deixar o seu ego de lado. Segunda coisa, a multidão, ele não sabia como é que ele ia ser muito bem recebido ou não, porque ele não era bem quisto naquele lugar. Mas veja que Zaqueu, ele não desanimou em momento algum. Zaqueu, ele teve perseverança, ele teve um objetivo. E aí ele pensou: eu vou seguir na frente e vou subir numa figueira. E assim fez o Zaqueu. Aí ele não se importou com quem ia falar, ele não se importou neste momento com o teu grau de instrução, com o teu grau de importância. Ele simplesmente colocou no seu coração que ele queria ver Jesus. Ele tinha uma oportunidade na mão, ele tinha uma oportunidade de ver Jesus. Esse Jesus que vinha seguido por grande multidão e que realizava grandes milagres, e que a fama desse homem andava adiante dele. Por isso Zaqueu ficou interessado em conhecer esse tal Jesus. E assim Zaqueu fez. Ele deixou de lado todo o seu orgulho, toda a sua importância naquele meio, todo aquele medo de rejeição, e ele arrumou um jeito de ver Jesus naquele lugar. E ele subiu na figueira, e ali ele ficou aguardando a multidão com esse grande mestre que vinha seguindo. Zaqueu, ele rompeu naquele momento muitos obstáculos. Ele rompeu a multidão, ele rompeu a baixa estatura, ele rompeu a sua importância naquele lugar, né? Porque ele tinha um desejo ardente de conhecer Jesus. O verso 3 diz exatamente isso, que ele queria conhecer Jesus. E Zaqueu não conheceu Jesus com apatia, ele não conheceu Jesus com desânimo, ele não conheceu Jesus com desinteresse, ele conheceu Jesus com júbilo. O verso 6 narra muito bem isso, que ele desceu depressa, ele desceu com alegria naquele lugar, e por isso Jesus também desejou conhecê-lo pela atitude que Zaqueu demonstrou para com Jesus. Chamou a atenção de Jesus, provocou em Jesus também um desejo de conhecer Zaqueu. Quem era aquele homem que subiu numa árvore para poder vê-lo apenas passar? Meus irmãos, você que está me ouvindo nesta noite, ou você que vai me ouvir depois, eu quero dizer para você que muitas das vezes nós deixamos a oportunidade de conhecer Jesus passar.
devemos aprender com Zaqueu, que Zaqueu ele enxergou a oportunidade de conhecer Jesus. Ele queria conhecer este homem, ele queria conhecer esta pessoa que tanto se ouvia falar. E hoje não é diferente. Quantas pessoas ouvem falar de Jesus, quantas pessoas debocham do nome de Jesus, e quantas pessoas têm o desejo no coração, de repente, de conhecer Jesus, mas deixam a oportunidade passar. Eu quero dizer nesta noite, meu irmão, não perca tempo, não perca tempo. Se você tem o desejo de conhecer Jesus, se você tem o desejo de aceitar Jesus como o único Salvador da sua vida, este é o momento. Jesus está passando por Jericó, Jesus está passando por Jaru, Jesus está passando na sua rua, Jesus está batendo na sua porta, e a Bíblia diz que Ele bate na porta, e aquele que abrir a porta, Ele entrará. Este é o momento que você tem para conhecer Jesus, para aceitar Jesus. Não deixe esse momento passar. Amém? Em Tiago 4:8 diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha que palavra tremenda. A própria Bíblia nos ensina que nós devemos se achegar a Deus, se achegar a Jesus, assim como Zaqueu fez naquele momento. Ele se interessou primeiro em conhecer Jesus. Ele subiu na árvore, ele deixou de lado todos os obstáculos criados. E quantas vezes nós criamos tantos obstáculos para andar com Jesus, para falar do nome de Jesus? Às vezes nós somos de dentro de uma igreja, às vezes nós somos evangélicos, somos cristãos. Não estou aqui pregando placa de igreja, estou falando que você que é cristão, que você que vive o cristianismo na sua vida, muitas das vezes nós deixamos de se achegar a Jesus, para que Ele se achegue mais perto de nós, para que nós nos tornamos amigos íntimos, aquele amigo que confessa, aquele amigo que tem um ombro para chorar no momento de dor, aquele amigo que tem aquele momento de júbilo, porque amigo íntimo é aquele que convive com você, é o tempo das alegrias e o tempo das dores. Meus irmãos, nesta noite eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos, e Ele está passando por aí. Não perca a oportunidade de conhecê-lo. Às vezes nós passamos no dia a dia, um corre-corre, uma correria, né? São dias turbulentos, são dias difíceis que atravessamos, mas nós temos a oportunidade de se achegar a Jesus. Sabemos que Jesus é o único amigo, aquele amigo fiel, aquele amigo que não vai te desamparará, jamais. Amém? Zaqueu, ele atendeu o convite. Lá em Oséias 6:3, a palavra diz: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Meus irmãos, a palavra nos ensina que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele derramará a sua chuva sobre nós, Ele derramará as suas bênçãos sobre nós. Nós sabemos que chuva, meus irmãos, é bênçãos, é a chuva que rega a terra, que faz nascer os frutos, é a chuva que nos traz a purificação do ar. E a palavra nos compara nessa comparação de que Ele derramará a sua chuva sobre nós,
se nós nos enxergarmos mais próximo dele, se nós colocarmos Jesus como o nosso amigo íntimo, se nós andarmos de lado a lado com Jesus. Amém? Zaqueu, ele não permitiu, meus irmãos, que a opinião alheia o impedisse de conhecer Jesus. Ele não o impediu. Ele não deu trela, como se diz lá na minha terra, não deu trela. Ele não deu ouvidos para aquilo que ia desviar ele daquele foco, porque ele tinha um objetivo, ele queria conhecer Jesus, porque naquele momento ele sabia que haveria uma grande transformação na vida dele. Amém? Mesmo sendo um homem publicano, Zaqueu, ele se dispôs a subir em uma árvore, no meio de uma multidão, ignorando o que as pessoas poderiam pensar ou comentar. O seu objetivo era ver Jesus. Mesmo sendo até aquele momento um homem pecador, Zaqueu agiu bem melhor que o líder religioso Nicodemos. Enquanto Zaqueu não se preocupou com a opinião pública, Nicodemos foi falar com Jesus à noite, para que ninguém o ouvisse. Isso está lá em João 3,2. Se você pegar a tua Bíblia, você vai ver. Está escrito lá: este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Amém? Então Zaqueu, neste momento, ele não se importa com a multidão. Zaqueu, ele tem o desejo no coração, e ele sente que a vida dele pode ser transformada, e ele sente que a vida dele vai ser transformada com Jesus. Zaqueu, ele cumpriu aquilo que Paulo nos ensinou, e que está lá em Romanos 12:12, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Assim, meus irmãos, nós devemos procurar todos os dias das nossas vidas, procurar ter uma vida reta, uma vida de justiça, uma vida de santidade. Não que somos santos, mas nós temos um Cristo que morreu na cruz do Calvário, para nos santificar, para nos justificar todos os dias. E a Bíblia diz que Ele está ao lado direito de Deus Pai, nos justificando todos os dias, a todos os momentos. Então, para que nos tornamos santos todos os dias, e que seguimos a carreira de santidade. Amém? Aquele conhece a Jesus e deixa de ser trevas e passa a ser a luz no Senhor. Efésios 5:8 diz: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Meus irmãos, aquele que tem um encontro real com Cristo, aquele que tem um encontro real com Jesus, ele sai das trevas para o claro. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. O sal é aquele que tempera. A Bíblia diz que ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo da cama, mas sim coloca num lugar de destaque, para que ela venha clarear o ambiente. A palavra nos compara com uma lamparina, com uma luz, a essa luz que é a luz do mundo, aonde tem pessoas neste momento sofrendo, escravizadas por Satanás de várias formas, nas drogas, nas bebidas, e estão querendo ser libertadas, e elas enxergam em nós muitas vezes uma luz, e nós muitas vezes nós somos omissos e não estendemos as nossas mãos. Eu quero dizer para você nesta noite que uma vez que você aceita Cristo como seu único
e suficiente Salvador, você passa a ser luz. Se comporte como luz. Amém? Aquele que conhece Jesus, ele deixa as velhas práticas para trás. Ele vai deixando as velhas práticas para trás. Aquilo que era do velho homem vai ficando para trás. Lá em Colossenses 3, 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus defeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A palavra lá em Gênesis diz que nós somos criaturas formadas à sua imagem e semelhança. E aqui em Colossenses narra exatamente isso, porque sou segundo a imagem daquele que o criou. Meus irmãos, nesta noite eu quero dizer para você que você tem uma grande importância. Você que já aceitou a Cristo na sua vida como único e suficiente Salvador. Você que segue os princípios de Cristo. A palavra de Deus diz que você é a imagem e semelhança dele. Amém? Quero dizer para você nesta noite, meus irmãos, que Zaqueu, ele teve uma vida transformada. Naquele momento que ele desce daquela árvore e vai com Jesus para a sua casa. Ele leva Jesus para a sua casa. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos querendo a bênção de Jesus. Nós estamos querendo receber os benefícios, mas nós não estamos querendo levar Jesus para casa. Porque quando a gente recebe uma visita em casa, a gente tem alguns cuidados, não é? Nunca é igual. Você mede algumas coisas, mede algumas palavras, você não fica totalmente à vontade. Agora eu queria que você colocasse uma filosofia na sua vida, como se Jesus estivesse aí na sua casa. Será que o que você está assistindo, Jesus gostaria que você assistisse? Será que as palavras que você está falando, que você está murmurando, será que é isso que Jesus gostaria de ouvir da sua boca? Meu irmão, eu não estou aqui para fazer acusações. Quem dera eu fazer acusações. Eu sou falho e pecador como qualquer um. Porque a palavra, antes de eu pregar para vocês, antes de eu falar para vocês, eu primeiro faço uma reflexão na minha vida e trago para a minha vida aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que Deus tem para me mostrar, para depois eu transmitir a palavra. Eu quero dizer para você, imagine Jesus aí na sua casa nesta noite. Imagine Jesus aí na sua casa amanhã de manhã, quando você for tomar o seu café. Convide Jesus para ficar todo dia com você. Convide Jesus para de repente assistir um programa de televisão com você. Convide Jesus para estar junto com você, orando ao Pai. Convide Jesus para ir trabalhar com você. Convide Jesus para estar no caminho com você. É esse Jesus que vai te dar salvação. É esse Jesus que vai te livrar todos os dias dos perigos, dos laços. O diabo, ele é arquiteto. Ele fica armando laços de várias maneiras para nos prender. Ele fica armando laços para nos derrubar. Eu quero dizer que se você estiver com Jesus do seu lado todos os dias, como um amigo íntimo, Jesus vai te orientar. Jesus vai fazer aquilo que fez na vida de Zaqueu. Naquele momento que Zaqueu levou Jesus para a sua casa, houve uma transformação. Aquele homem reconheceu que o que ele fazia naquele local era errado, que não condizia com os princípios que Jesus Cristo vinha ensinando.
próprio Jesus, naquele instante, falou para Zaqueu. Se você pegar o texto bíblico, lá no verso 9 diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Um homem como eu e você, porque Zaqueu não era diferente de mim e de você. Zaqueu também tinha as limitações deles, assim como nós temos as nossas limitações, os nossos traumas. Mas nessa noite, tenha um exemplo como Zaqueu. Leve Jesus para a sua casa, porque há transformação na sua casa. Firme os pés, porque a transformação, ela gera um pouco de turbulência. Tenha certeza que Zaqueu, quando saiu com Jesus para a sua casa, a Bíblia narra que a multidão murmurava. Por que Jesus ia para a casa de um pecador? Mas eu quero dizer para você nesta noite que eu não sei qual é o seu pecado. Eu não sei como é que está a sua vida nesta noite. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele não está querendo saber do seu pecado neste momento. Ele quer saber da sua vida. Jesus, Ele te ama. Ele ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Assim como Ele amou Zaqueu. Assim como Zaqueu recebeu Ele na sua casa e houve transformação. Se você receber Jesus na sua casa hoje, se você receber Jesus na sua vida hoje e fazer dele um amigo íntimo, Ele vai fazer transformação na sua vida. Amém? Meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, porque a gente tem um horário para voltar, né? Até passar esta pandemia, esse decreto, a gente tem que seguir os protocolos, né? Porque nós somos cristãos, nós temos que seguir as leis estabelecidas pelos homens. Mas eu quero dizer para você que foi um prazer muito grande poder falar de Deus nessa noite. Foi uma alegria muito grande poder transmitir aqui, poder aprender com vocês, poder ler a palavra e poder compartilhar com os irmãos esta palavra tão gloriosa. Fique com Jesus na sua casa, fique com Jesus na sua vida e tenha a sua vida transformada e tenha a sua vida diferente, para que nós possamos um dia que tudo isso passar, a gente poder dar um abraço caloroso, se não for aqui na terra, que seja no céu. Graça e paz.